Eles... Pode começar? Shalom. Sétimo estudo de Daniel. No capítulo 10, a visão de Daniel junto ao rio. O jejum de Daniel. Este jejum de Daniel, ele é muito famoso entre os religiosos. Eles fazem muito esse jejum de Daniel. E hoje nós vamos entender por que Daniel ficou tão angustiado. Ficou tão preocupado. Nós temos que fazer uma retrospectiva da história de Daniel. Daniel, ele vai para a Babilônia por volta de 15 anos. Diz a história extra-bíblica que eles e os seus 3 amigos foram feitos eunucos. A Bíblia não traz esse detalhe, mas as indicações dá-se a entender que sim. Uma coisa revoltante. Porém, você não vai ver em nenhum momento da vida dele uma demonstração de insatisfação, uma demonstração de tristeza, uma demonstração, poxa vida, Deus, por que o Senhor permitiu que tal coisa acontecesse? Por que permitiu que Jerusalém fosse destruída? Por que permitiu que nos trouxesse para cá? Por que permitiu que nos fizesse essa barbárie conosco? De maneira alguma nós vamos ver Daniel agir dessa forma. E isso vai fazer na leitura, vocês vão perceber, que Deus vai dizer através do anjo Gabriel a ele, que ele era muito amado por Deus. Aí faço a seguinte pergunta: como eu posso ser muito amado por Deus? Deus não tem preferência por cor, por raça, por sexo de pessoa, não. Como eu poderia alcançar um privilégio desse? A história de Daniel nos mostra como um cristão, como um messiânico, como um ser humano, como um judeu ortodoxo, ou o que você possa imaginar, quando ele decide servir ao Deus de Israel, o que ele deve fazer para ser bem amado? Naturalmente, a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Nós não temos uma vida que seja só de crescimento, não. De ganhos e ganhos. Nós temos uma vida de ganhos e perdas. Vocês, que eu conheço vocês aqui, são os mais privilegiados do grupo. Deus tem sido misericordioso com vocês. Deus tem poupado vocês de sofrimentos que talvez vocês não suportariam. Porém, no meu caso, não. Eu já passei por situações, estou passando por situações que às vezes eu questiono a Deus. Pergunto a Deus por que tal coisa. Mas imediatamente eu peço perdão por ter enfraquecido. Então, nós vamos entender aqui que Daniel era muito amado por Deus. Por quê? Em primeiro lugar, seja bem-vindo, Elton. Em primeiro lugar, o que ele fazia? Orava 3 vezes ao dia. Mesmo com o decreto de morte, ele continuou orando. Ao ser levado para a caverna e jogado lá dentro, onde estavam os leões, em nenhum momento ele questionou: oh Deus, pelo amor de Deus, eu estou orando, e agora, olha o que me aconteceu, por que permitiu tal coisa? Não. Ele foi calado. E ele só respondeu quando o rei Dario gritou: meu amigo Daniel. Ele: eu estou aqui, meu senhor. E meu Deus fechou a boca dos leões. Ele só abria a boca para agradecer. E um dos problemas que nós mais administramos mal na nossa vida é a questão do agradecimento. Quantas pessoas hoje
não acordaram? Quantas famílias perderam entes queridos? Quantas famílias receberam notícia de uma doença grave? E até aqui Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. Então, um dos princípios que Daniel tinha era fidelidade com Deus. Era sinceridade com as coisas de Deus. Quando nós colocarmos a nossa vida nesse patamar, pararmos de ser massa de manobra, pararmos de fantasiar as coisas, termos uma vida de simplicidade na presença de Deus. Decorarmos Isaías 53. Quando a gente decorar Isaías 53, diz que o nosso Messias era simples, não tinha nada nele que nos atraísse. Nós vamos entender que o caminho é por ali. Mas quando nós queremos viver uma vida que não é a nossa, né? Temos o complexo, como diz o ditado por aí, o complexo de vira-lata. Se você está vivendo aqui, se Deus te colocou nesse país, se Deus te colocou nessa situação, é porque tinha um projeto para a tua vida. Deus conhece cada ser humano. Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. E agora, feito essa introdução, eu vou entrar aqui na leitura. Se você tiver com a sua Bíblia, acompanhe, se não, escute bem. Preste atenção que eu vou pontuar. Nós estamos lendo Daniel capítulo 10. No ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, ou seja, já fazia 3 anos que o rei da Síria, o rei Ciro, rei persa, havia conquistado Babilônia. Já era o 3º ano. Foi-me revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. A palavra é verdadeira e o conflito grande. Ele prestou atenção à palavra e teve a inteligência da visão. Presta bem atenção. Naqueles dias, agora Daniel está referindo o que ele fez, estive triste por 3 semanas. Hoje nós daríamos o nome a esse problema, estive em depressão. Porque hoje as pessoas confundem tristeza com depressão. Depressão é a pior doença que pode ter. Depressão leva à morte. Tristeza não. Ele foi bem claro. Eu fiquei 3 semanas tristes. Versículo 3. Não comi manjar desejável, nem carne nem vinho entraram na minha boca, e nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Ele ficou 21 dias comendo comida simples, básica. Esse jejum dele era o jejum básico, ele não trouxe coisas que era para o seu paladar, uma coisa gostosa. Por quê? Porque ele estava triste, ele não havia entendido a profecia. Ele pensou que naquele momento que Ciro assumiu o poder da Babilônia, que era um homem de coração generoso, que era um homem que o nome dele havia aparecido 250 anos antes, através do profeta Isaías, vocês sabiam disso? 250 anos antes, o profeta Isaías falou do nome dele, Ciro. A Pérsia era o maior país, suplantou a Babilônia. E ele imaginou, na cabeça dele, que ali o livramento ia acontecer. Mas olha o que acontece. Ele começou a ter a visão, e ele não entendeu aquela visão, e aquilo o incomodou. E eu faço a seguinte pergunta. Quantos de vocês já ficaram incomodados porque não entendeu uma palavra da palavra de Deus e jejuou ou ficou triste? Ou você fica triste quando as coisas pessoais da sua vida não estão em dia? Aonde está a tua tristeza?
Você fica triste quando a casa de Deus está esvaziada? Você fica triste quando a casa de Deus está passando problemas? Daniel ficou triste porque não entendeu a profecia, porque ele amava o povo de Israel, ele amava o Deus de Israel. E continuando, no versículo 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel. Levantei os meus olhos e olhei e vi um varão vestido de linho e seus lombos cingidos como de ouro o faz. Ele está ali na beira do rio. Por quê? Aos sábados era costume deles irem na beira do rio para estudar a Torá, para cantar, para louvar. E ele está ali. Seu corpo era como crisólito, e seu rosto parecia um relâmpago, e seus olhos como tochas de fogo, e seus braços e seus pés como cor de bronze polido, e o som de suas palavras como o estrondo de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não viram, mas se apoderou deles um grande temor e fugiram para se esconder. Ele estava com seus companheiros à beira do rio. Ele está tendo a visão, os seus amigos não. E aí, mas eles sentiram aquela presença e fugiram atemorizados. Versículo 8. Fiquei, pois, eu só, e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se a cor do meu rosto, até ficar desfigurado, e perdi todo o meu vigor. Ele embranqueceu e desmaiou. Tão forte foi aquela visão que ele teve. E ele viu apenas o anjo Gabriel. Mas ele não suportou. Contudo, ouvi o som de suas palavras, e ouvi o som de suas palavras, eu caí desmaiado com meu rosto em terra. E eis que uma mão me tocou e fez que me pusesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou te dizer, e põe você em pé, porque agora fui enviado a ti a falar assim comigo, comigo, pus-me em pé e fiquei tremendo. Perdão. Ele estava prostrado, aqui relata que ele estava ajoelhado com as mãos no chão, prostrado. O anjo disse: fica de pé. Se você for pesquisar a sua Bíblia, Deus não fala com pessoas que estão prostradas, deitadas, caídas. Deus só fala com pessoas que estão em pé. Pode pesquisar, já pesquisei, eu sei disso. Qualquer pessoa que está caída não vai conseguir falar com Deus. Porque a prostração é sinal de fraqueza. Muitas vezes você está aí, eu não sei porquê, minha vida, ó dor. Parece o Hard, aquele desenho animado que tinha no passado, né, que era um lobinho lá que falava, ó vida, ó dor, só reclamava. E tem o crente hard, que só reclama, né? Não pode reclamar. Levanta. Faz a vontade de Deus. Deus fala com você tantas vezes e você tantas vezes fica retrucando, fica voltando para trás, não sai do lugar. E agora Daniel está prostrado e o anjo pega na mão dele. Levanta. Deus tem uma coisa para falar com você. Porque Deus não fala com pessoas prostradas. Então vai meu recado. Se você anda prostrado, fica de pé. Porque Deus não vai falar com você desse jeito. Eu já falei isso para mim também. Muitas vezes quando eu vou, não, Senhor, me perdoa. Porque muitas vezes nós estamos tão sobrecarregados que a gente acaba se prostrando. E isso não é bom. Então me disse: Daniel, não temas, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e humilhar-te na presença de teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, vim por causa das tuas palavras. O tradutor não foi feliz.
Ele poderia ter colocado: vim por causa da tua oração. Daniel ficou orando 21 dias, porque ele estava em dúvida, ele precisava entender. Uma perguntinha, responde para você mesmo. Quando você não entende alguma coisa, quantos dias você ora para tentar entender? Continuando. Mas, olha só, agora que vem a profecia, o simbolismo. Mas o príncipe do reino da Pérsia se opôs durante 21 dias. Esse rei da Pérsia não é o rei da Pérsia. Isso aqui é Rassatã. Quando ele saiu, primeiro, na hora que Daniel começou a orar, ele saiu para trazer a resposta. Rassatã entrou na frente. E ele não conseguiu sair. E segurou ele por 21 dias. Mas, eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Os demônios ficaram ali rodeando Gabriel para que ele não viesse dar a resposta. Talvez a resposta que você está precisando não está vindo por um motivo. Porque está sendo retido. E aqui diz que Miguel entra na guerra. Esse mesmo Miguel foi lá e lutou com Rassatã. Lá com relação ao corpo de Moisés. Porque somente ele tem poder e autoridade para enfrentar o Rassatã. E hoje eu vejo um monte de pessoas aí pagando mico, achando que pode enfrentar o maligno. E muitas vezes são subjugados pelo maligno. Agora vim para fazer entender o que havia de vir ao teu povo nos dias vindouros, porque a visão é para esses dias. Enquanto falava essas palavras comigo, eu estava com os olhos postos na terra emudecido. Ou seja, ele está lá de cabeça para baixo e o anjo está falando. Quando você começou a orar, esses 21 dias eu tentei vir, mas fui retido por Rassatã, que aqui chama do rei da Pérsia. Porém, Miguel entrou na parada e eu vim. Continuando no verso 16. Porém, eis que com semelhança do filho do homem me tocou os lábios. Olha só que privilégio. Gabriel, você viu a descrição de Gabriel aqui? Como ele era lindo, perfeito, extraordinário? E agora, Gabriel está falando. E disse que Miguel intercedeu. E agora, no versículo 16, porém, eis que como o filho do homem me tocou os lábios. Quem que a Bíblia diz que é o filho do homem? Yeshua. Tocou nos lábios dele. Lembra que tocou nos lábios de Isaías? E ele parou de falar besteira? Talvez você precise ter o toque, talvez eu também, na minha boca para parar de falar bobagem. Então abri minha boca e falei e disse, aquele que estava diante de mim. Agora volta de novo. Senhor meu, com a visão me sobreveio angústia e não ficou força alguma. Lembra que no versículo anterior, ele disse que ele estava de cabeça baixa, olhando para o chão, emudecido. Agora, um parecido com o filho do homem. Lembra que Nabucodonosor viu um semelhante ao filho de Deus, dos deuses que ele fala? Aí, o próprio Yeshua aparece aqui nesse momento, toca na boca dele para ele falar. E ele vai falar. Continuando. Então abri minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, com a visão me sobrevieram angústia e não ficou força em mim. Como, pois, pudera o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque no momento em que me faltou a força, não ficou em mim fôlego. E aquele que tinha semelhança de homem me tocou outra vez e me fortaleceu. Ele estava enfraquecido. 21 dias de comendo pouca coisa. Agora tem essa visão. Ele está de cabeça baixa, não consegue falar.
um semelhante ao filho do homem toca na boca dele. Ele começa a falar, mas diz: eu estou muito fraco. Aí ele coloca a mão nele e cura ele, e ele se fortalece. E disse o homem muito amado: não temas. Agora Yeshua está falando com ele: não temas, paz seja contigo, ser forte e anima-te. E quando ele falou comigo, recobrei as forças e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Versículo 20. E disse: sabes por que eu vim a ti? Pois agora tenho que voltar para pelejar contra o príncipe da Pérsia e a terminar com ele. Olha só que interessante. Quando você faz a leitura, você não vê esses detalhes. Primeiro, Daniel está há 21 dias jejuando, é enfraquecido, vai celebrar Shabat na beira do rio. De repente, ele tem a visão, ele cai por terra, Gabriel se apresenta, diz que durante 21 dias lutou contra o príncipe da Pérsia, que aqui simboliza Satanás, que só conseguiu sair para dar a resposta a ele quando Miguel, que é o Yeshua, que está dizendo aqui que é o filho do homem, entrou. O filho do homem chega e diz: eu não consigo falar. O filho do homem coloca o dedo na boca dele e começa a falar: eu estou muito fraco, eu não estou conseguindo me levantar. O filho do homem coloca a mão sobre ele, fortalece ele e diz: agora eu tenho que ir para continuar lutando contra o rei da Pérsia. É óbvio que esse rei da Pérsia não era Dario, não era Xerxes, era Hassatan. Óbvio. Por quê? Porque o rei terreno da Pérsia era amigo dos judeus. Foi ele que deu a ordem para que os judeus voltassem. Foi ele que devolveu os tesouros do templo. Foi ele que deu dinheiro para a reconstrução do templo. É óbvio que não era ele. Mas muitas vezes as pessoas são muito bitoladas, elas não fazem uma leitura completa. Outros ficam indignados porque eles não têm a revelação de Deus. Mas como é que vai ter a revelação de Deus se ficam oscilando, ficam sem saber para onde ir, ficam dando tiro para tudo quanto é lado? Nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para sermos pessoas que têm raiz, têm firmeza, têm determinação. Lembre-se, nós não somos donos da verdade, nós buscamos a verdade. Não foi fácil para mim no passado, e minha vida não é exemplo para vocês. Não foi fácil para mim deixar a igreja que eu amava tanto, a igreja que eu cresci. Não foi fácil, mas eu saí. Não foi fácil eu, depois de estar tantos anos dentro do judaísmo messiânico, abrir mão do judaísmo messiânico e passar para a visão messiânica só. Não foi fácil. Fiquei sozinho, porque a maioria ficou lá, porque gosta dos rituais, gosta da pompa. Ele acha que ele agora ele é mais judeu que o Benjamim, primeiro-ministro, porque são pessoas que pararam no tempo, não refletiram, que não é para isso que nós somos chamados. Isaías 56 é tão claro: ao gentio que se achegar a mim, para me amar, para me servir, né? Que entrar na minha aliança, guardar os meus shabatotes, eu, diz o Senhor, vou dar para você um nome melhor do que os israelitas, um nome melhor do que os judeus, um nome eterno eu vou dar para você. A minha casa não vai ser chamado mais sinagoga, não vai ser chamado mais templo. A minha casa vai ser chamada casa de oração para todos os povos. E é justamente isso que as pessoas precisam entender. Elas ficam paradas no tempo. Elas ficam só ali, sabe, balançando a cabeça, achando que vai para algum lugar. Nós temos que nos aprofundar, estudar, porque, olha, um arcanjo Gabriel, não resistiu o poder de Hassatan. O arcanjo Miguel, o principal príncipe, o filho do homem, teve que intervir. Imagina você, imagina eu, míseros os seres humanos, que a cada momento estamos cometendo uma transgressão. Será que nós vamos conseguir vencer?
sem jejum, sem oração, sem dedicação, sem compromisso, nós não vamos para lugar nenhum. O funil está se estreitando. As dificuldades que estão para vir sobre o mundo, será que você vai suportar? A Bíblia fala que virá um tempo de angústia, o qual nunca houve na terra. Aí você olha para o passado e você vê o que aconteceu no passado. Nunca houve, ou seja, vai ser muito pior. Mas muito pior. E você acha, com esse jeitinho que nós estamos indo, da maneira que nós estamos indo, você acha que a gente vai para algum lugar? É de se pensar. Mas como que Daniel conseguiu ser chamado muito amado por Deus? Porque orava 3 vezes por dia, jejuava, se preocupava com seu povo, se preocupava com a palavra. Aí Deus dá a ele o poder da interpretação e o poder da visão espiritual. Para que você tenha esse poder, você tem que seguir essas regras. Não tem como ser diferente. Nós temos aqui, muitos são alcançados pela techuvá e porém não permanecem, porque não buscam em Deus a resposta. Você já pediu a Deus as respostas das suas inquietudes e das suas dúvidas? Você já pediu a Deus por quê que o grupo A age de uma forma, o grupo B age de outra? Você já pediu a Deus para que Ele ilumine a sua mente? Se você não fez isso, faça. Pergunte a Deus: Senhor, por que tanta confusão? A resposta nós temos. Yeshua disse: achará fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Difícil, né? Porque se tivesse fé, nós não estaríamos aqui estudando desse jeito. Nós estaremos aqui nos organizando para levar esse evangelho do reino. Mas nós vivemos apagando incêndio. Por quê? Cada um de nós, em vez de se fortalecer na presença de Deus, fica parecendo marionete. Fica parecendo aqueles João Bobo lá do Pernambuco, sabe aquele grandão que tem lá no Pernambuco, né? Nós ficamos sendo desnorteados, porque não criamos raízes. Se Daniel, o homem amado por Deus, passou por tudo aquilo, né? Chegou naquela profunda tristeza, desmaiou, foi revitalizado. Nós não podemos continuar nessa instabilidade emocional, espiritual e nem social. Nós precisamos tomar um posicionamento diante de Deus. Não é possível? Continuando. Vou voltar a ler o versículo 20. E disse: sabes porque eu vim a ti? Pois agora eu tenho que voltar para a peleja contra o príncipe da Pérsia, contra Satanás. E ao terminar com ele, o príncipe da Grécia virá. Versículo 21. Mas eu te declarei o que está escrito no livro da verdade, e ninguém me ajuda contra eles, senão Miguel, vosso príncipe. Os judeus, fariseus, hipócritas, pegaram o livro de Daniel, porque fala demais de Yeshua, e disseram: esse livro é falso. Esse livro é apenas um livro de história para as crianças. E você pode conferir isso. Pegue lá a relação dos livros da Bíblia do Tanar, da Bíblia hebraica, da editora Sefer. Você vai ver que ele está lá jogado num cantinho lá, porque eles não querem que você saiba. Mas nós sabemos, e nós estamos aqui para ensinar você. Nós temos que dar valor a quem tem valor. Nós temos que dar palavra a quem precisa de palavra. Mas nós temos que tomar um posicionamento. E aí, só que tem um detalhe.
Sabe quanto tempo ainda iria demorar para o rei da Grécia tomar poder? 180 anos. E Daniel já estava preocupado. E você? Essa visão, quando ele teve aqui, era o terceiro ano dos persas. Eles dominaram 180 anos quando foram derrotados pelos gregos. E Daniel já estava preocupado. E nós estamos, de que maneira? Sabendo que em breve o maior tempo de angústia está para surgir. Em breve, muito em breve, a pressão sobre o povo que serve o Deus bendito está por vir. Quando vocês vêm aqui, não tem nenhuma placa, mas eu tenho uma placa que eu mandei fazer. Só que eu tirei, porque essa placa fala lá que nós somos uma comunidade judaica. E por que eu tirei? Porque eu sabia, sei, e essa semana foi confirmado. Aquele grupo, não vou falar aqui porque vai para o YouTube bloqueia. Aquele grupo de criminosos que são organizados, que têm um poder muito grande, eles mandaram para aquele grupo terrorista que está lutando contra Israel 450 milhões de dólares. Pode pesquisar aí, se quiser. Em várias partes, eles começaram a perseguir pessoas que têm ascendência judaica. E besta só tem a cara e o jeito de andar, tirei a placa. Porque alguém pode vir aqui e danificar o imóvel. Então, nós estamos já achando que a guerra está lá no fim do mundo, mas está aqui do nosso lado. Porque em todo bairro tem esse grupo. Então, nós vivemos em dias tão difíceis, tão complexos. E eu vejo as pessoas tão, sabe, tão desligadas, tão como se não fosse com elas. Então, sigam essas regras básicas que eu passei para vocês hoje. Ore o máximo que você puder. Jejue o máximo que você puder. Pedindo. Vocês leram aí, né? Aqui em São Paulo, várias, por sinal. Então, nós temos que ficar alerta, porque eles são tão ignorantes, tão sem noção, que eles não sabem fazer diferença. Por isso que nós temos que colocar nossas vidas na mão de Deus. Vamos ter compromisso, irmãos. Nós estamos chegando no Seder de Yeshua, né? Já estamos a caminho. E Yeshua diz que aquele que não participar não tem parte com ele. Lembra que quando ele foi falar do lava-pés, que Pedro disse, não, senhor, eu não. Se você não participar, você não tem parte comigo. Agora eu faço a seguinte pergunta. Você está pronto para participar? Você está pronto para estar em harmonia? É óbvio que nós temos irmãos que são de fora, outros não têm condições de vir, mas nesse dia do Seder nós vamos fazer direto. No momento que eu estiver fazendo aqui a cerimônia, você vai estar participando aí na sua casa. Agora, aquele que pode vir, venha. Só é aceito aquele que tem impossibilidade, que é de outro estado, de outro país, está doente, está acamado. Aí sim. Porque Yeshua disse, se você não fizer isso, você não tem parte comigo. E fazer isso em memória de mim. Então, nós temos agora, pela frente, até o dia 12, nós temos mais 8 dias. Então, vamos nos preparar para isso, irmãos. Comecem a orar. Comecem a jejuar. Esse jejum não é aquele jejum que eles fazem em Yom Kippur.
que é o jejum de 25 horas, que não existe na Bíblia. Não existe um dia de 25 horas. Então, tire alguma coisa da sua alimentação que você aprecia muito. Daniel fez isso. Algumas coisas que ele apreciava muito, ele deixou de comer. Ele não ficou sem comer. Ele se alimentou, mas não com aquilo que ele tinha, que era prazeroso. Faça isso nesses 8 dias, pedindo a Deus que te direcione. Se você tem uma causa, presta atenção aí, se você tem uma causa que aos olhos humanos está perdida, não tem como alcançar solução, não tem como resolver. Aí o momento, talvez Deus nos colocou hoje, você aí, eu aqui, e o estudo para alertá-lo, para falar com você. Se tem algum problema insolúvel, siga esse exemplo de Daniel, para que Deus te dê a resposta. Quem vai resolver é você. Deus não vai resolver o seu problema, mas Ele vai te dar a resposta. Faça isso. Não adianta perguntar para mim, o que eu faço, o que eu deixo de fazer? Por exemplo, se eu fosse fazer um jejum, eu ia tirar algumas coisas que eu gosto. O café, o ovo cozido, o cuscuz e a carne. Essas coisas eu gosto, mas não ia ficar sem comer. Ia comer outras coisas. Você descobre o que você pode tirar nesses dias, mas para fazer como uma oferta agradável a Deus, para ter a resposta da sua preocupação. Talvez você não entenda, fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou? Eu não tenho como resolver essa situação agora. Eu não tenho de onde tirar esse recurso, eu não tenho como fazer isso. Sei lá qual é o problema que você tem. Eu preciso desse emprego, eu não tenho esse emprego. Não sei qual é o seu problema. Eu sei que a Bíblia nos mostra uma alternativa. Tem pessoas que dizem, não, mas isso aí eu não gosto, é problema seu. O meu problema é ensinar. Quer aprender, aprende. Não quer também, não faz a menor diferença. Porque quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu. Eu apenas ensino. Então, meus amados, está com uma dificuldade? Está com um problema? Faz isso que eu estou te falando. Aproveite esses 8 dias que faltam antes de fazer a comunhão, a ceia de Yeshua. O Bruno é bom de jejum, hein? Ele já fez 38 dias. Dificilmente eu ia conseguir fazer 3 dias e 8 horas, mas ele fez 38. Então, não sei. Você que sabe o seu problema. Começa a orar. Começa a pedir a Deus. Se você está trabalhando numa empresa que você não consegue o sábado, coloca no altar do Senhor. E Deus te dará a resposta. Mas seja fiel, seja íntegro, seja honesto. Porque tem pessoas que recebem a bênção e tem espírito de leproso, vira as costas e vai embora. Aqui já aconteceu muito isso. A pessoa chegar aqui doente, com câncer, desempregada, empregado. Deus entrou com a cura, entrou com o trabalho, e a primeira coisa que ele fez, virou as costas e foi embora. Tudo bem. Não foi eu que curou, não foi eu que fiz nada. Quem fez tudo isso foi Deus. Então, é um problema com ele. Só um minutinho, Bruno, já passo para você, tá? A gente vai encerrar e você fala na sequência. Então, meus irmãos, convite especial para você. Até o Seder de Yeshua, que vai ser no próximo sábado, ao pôr do sol. Pense nisso. Reflita. Eu estou falando do jejum de Daniel, de jejum de iguarias. Não estou falando de jejum de outro tipo de jejum, tá? Nem do jejum de Jesus, que foi de 40 dias, e nem tampouco do jejum do Yom Kippur. Eu agradeço a atenção de vocês. Nós estamos encerrando. Eu pedi para o Danilo encerrar o vídeo. Ainda falta alguns minutinhos e nós vamos dar sequência com os irmãos. Pode encerrar, irmão Danilo.